Sejam bem-vindos ao canal Mundo do Crime Capixaba, o seu canal de informações sobre o submundo das favelas. Se vocês apoiam o nosso canal e conteúdo, nos ajude curtindo e compartilhando, porque o nosso trabalho depende de vocês. No começo dos anos 80, ainda se dizia que Medellín era o melhor lugar do mundo. No final dos anos 80, acho que ninguém se atrevia a dizer isso. Hoje vamos falar do o criminoso mais poderoso, rico e assassino do século XX. Pablo Escobar foi o principal narcotraficante colombiano, o grande senhor das drogas, que se tornou mentor e chefão do ilegal comércio internacional de cocaína. Acumulou bilhões de dólares e, no processo, foi responsável por centenas de sequestros e homicídios. Figura mafiosa de magnitude inigualável e uma lei em si mesmo, Escobar ameaçou a própria integridade do Estado colombiano. Pablo Emilio Escobar Gaviria era filho de um camponês e uma professora de escola primária, e cresceu em um subúrbio de Medellín. Desde tenra idade envolveu-se em atividades criminosas, roubando carros e até mesmo, dizem, lápides, que ele limpava com jato de areia antes de revendê-las como novas. Graduou-se em fraudes de pouca monta, vendendo cigarros contrabandeados e falsificando bilhetes de loteria. No final da década de 60, quando a demanda por maconha e cocaína se multiplicou, ele viu uma oportunidade no tráfico de drogas. Durante a primeira metade dos anos 1970, Escobar tornou-se uma figura cada vez mais destacada no cartel de Medellín, no qual várias facções criminosas cooperavam entre si para controlar grande parte da indústria de tráfico de drogas da Colômbia. Em 1975, um importante chefe do crime de Medellín, Fábio Restrepo, foi assassinado e Escobar assumiu suas operações. Em maio de 1976, Escobar e vários de seus homens foram presos, acusados de organizar a entrada de um carregamento de cocaína no Equador. Inicialmente Pablo tentou, sem sucesso, subornar os juízes do Medellín que estavam começando o processo contra ele. Por fim, mandou matar os 2 policiais que os prenderam e as principais testemunhas, conseguindo assim o arquivamento do caso. Isso tornou-se parte de um padrão estabelecido, uma estratégia incontornável conhecida como plato plomo, dinheiro ou chumbo, em espanhol, isto é, ou o sujeito aceitava seu dinheiro ou seria assassinado. Escobar matou muitos milhares, sob suas ordens ou pessoalmente, quase sempre com espantosa selvageria. Ele era um astuto operador político, ciente da necessidade de subornar políticos locais. Em Medellín, também era um populista. Robin Hood, contribuindo com pequenas, mas significativas, parcelas de sua fortuna pessoal para projetos de construções locais ou clubes de futebol em dificuldades, e com isso ganhando alguma popularidade entre os moradores da cidade. Por um breve período dirigiu seu próprio jornal e, em 1982, tornou-se deputado pelo Partido Liberal no Congresso colombiano. No início da década de 1980, o cartel de Escobar monopolizou o tráfico de drogas na América do Sul e foi responsável por cerca de 80% da cocaína e da maconha enviadas para os Estados Unidos, México, Porto Rico e República Dominicana. A operação criminosa de Escobar envolvia a compra de pasta de coca na Bolívia e no Peru, refinando e processando em fábricas de remédios espalhadas pela Colômbia, e depois contrabandeando milhares de toneladas semanalmente para fora do país por mar, ar e terra. Em 1989, a revista Forbes listou Escobar como o 7º homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 24 bilhões de dólares. Ele era dono de muitas mansões suntuosas, um zoológico privativo, vários iates e helicópteros, uma frota de aviões particulares e até 2 submarinos. O barão do tráfico também mantinha na folha de pagamento um exército particular de guarda-costas e assassinos. Ele era completamente rancoroso e implacável com aqueles que ameaçavam sua posição, mesmo que fosse da maneira mais ínfima possível. Depois de flagrar um empregado roubando prataria de uma de suas casas, Escobar mandou amarrá-lo e jogá-lo na piscina para que morresse afogado. Não demorou muito para que Escobar entrasse na mira das autoridades norte-americanas. Em 1979, os Estados Unidos e a Colômbia assinaram um tratado de extradição, como parte de uma postura mais rígida no combate ao tráfico de drogas.
Escobar odiou esse acordo e começou uma campanha de assassinatos contra qualquer um que o apoiasse ou que exigisse políticas mais fortes contra os cartéis de drogas. Muitos analistas acreditam que Escobar estava por trás do ataque à Suprema Corte colombiana em 1985 por guerrilheiros de esquerda, episódio que resultou no assassinato de 11 juízes do tribunal. 4 anos depois, Escobar ordenou o assassinato de 3 candidatos à presidência, bem como a derrubada de um avião de passageiros no qual morreram 107 pessoas, e além do ataque à bomba ao prédio de segurança nacional em Bogotá, com 52 vítimas fatais. No mesmo ano, 2 de seus capangas foram presos em Miami enquanto tentavam comprar mísseis. Em 1991, quando o cerco parecia cada vez mais próximo e a prisão era iminente, Escobar ofereceu um acordo às autoridades colombianas, de modo a evitar sua extradição para os Estados Unidos ou seu assassinato pelo cartel rival. Ele aceitaria 5 anos de prisão. Como parte do acordo, Escobar foi autorizado a construir seu próprio presídio, que naturalmente acabou sendo outro palácio de luxo, de onde ele poderia comandar por telefone seu império de drogas. Era menos uma cadeia e mais um clube particular ultrasseguro, do qual ele tinha permissão para sair quando queria participar de festas ou ocasionais partidas de futebol, e também tinha autorização para receber visitas, incluindo prostitutas, quanto mais jovens, melhor, e parceiros de negócios, 2 dos quais foram assassinados em suas instalações. Ele gostava de torturar pessoalmente suas vítimas. Em 22 de julho de 1992, quando estava sendo transferido para uma prisão mais rigorosa, Escobar conseguiu escapar. As autoridades colombianas empreenderam uma gigantesca caçada, com a ajuda dos Estados Unidos e também dos inimigos dele, incluindo os Pepes, povo perseguido por Pablo Escobar, um grupo paramilitar composto por suas vítimas e membros do rival cartel de Cali. Durante 16 meses de busca, centenas de pessoas, policiais e capangas de Escobar, foram mortas. Escobar foi por fim localizado em um esconderijo em Medellín e baleado na perna, tronco e cabeça, enquanto tentava uma ousada fuga pelos telhados das casas. Teve morte instantânea. Era 2 de dezembro de 1993, um dia após seu aniversário de 44 anos. Os defensores de Escobar o consideravam um herói e um paladino dos pobres, mas na realidade ele era um monstro e um fora da lei de ganância e sadismo incomparáveis. Seus gestos de filantropia mal disfarçavam a pouca consideração que tinha pela vida humana, e, no auge de sua influência, o cartel de Escobar foi responsável por uma média de 20 assassinatos por mês. No começo dos anos 80, ainda se dizia que Medellín era o melhor lugar do mundo. No final dos anos 80, achou que ninguém se atrevia a dizer isso, já que quase todo mundo tinha perdido alguém da família, ou tinha sido sequestrado, ou havia ficado com cicatrizes de um atentado. Se você gostou da matéria, inscreva-se e compartilhar. Deixe a sugestão de novas matérias. Porque quem faz o canal é vocês.